A necessidade de homens de oração. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Efésios capítulo 6, versículo 18. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-los abertamente, como me cumpre fazê-lo. Colossenses, capítulo 4, versículo 3 e 4. Um dos clamores dos nossos dias é por homens cuja fé, oração e estudo da palavra de Deus foram vitalizados, e uma transcrição dessa palavra está escrita no coração deles e se manifestará como somente incorruptível que vive e permanece para sempre. Nada mais é necessário para eliminar a neblina pela qual a incredulidade crítica eclipsou a palavra de Deus do que a fidelidade do púlpito em sua inabalável lealdade à Bíblia e a determinada proclamação de sua verdade. Sem isso, o líder falha e há hesitação e confusão em todas as fileiras. O púlpito forja sua tarefa poderosa nos dias de sua inabalável lealdade à palavra de Deus. Junto com isso, precisamos de homens de oração, homens em posições elevadas e humildes, que mantenham e pratiquem a oração segundo a Escritura. Enquanto o púlpito deve se apegar a uma firme lealdade à palavra de Deus, deve, ao mesmo tempo, ser leal à doutrina da oração, que essa mesma palavra ilustra e enfatiza para a humanidade. Escolas, faculdade e formação consideradas simplesmente como tais, não podem ser consideradas líderes em levar adiante o trabalho do reino de Deus no mundo. Elas não têm nem o direito, nem a vontade, nem o poder para fazerem essa tarefa. Isso deve ser realizado pela palavra pregada, entregue no poder do Espírito Santo enviado do céu, semeada com mãos de oração e regadas com as lágrimas de corações de oração. Esta é a lei divina e, portanto, nomeada por juramento. Estamos presos e selados a ela. Nós seguiremos o Senhor. São necessários homens para a grande obra de salvação das almas, e os homens devem ir. Não é de uma força angelical e impessoal que precisamos. Corações humanos batizados com espírito de oração devem levar o fardo dessa mensagem. E línguas humanas em chamas, como resultado de oração fervorosa e persistente, devem declarar a palavra de Deus a homens que estão morrendo. A igreja hoje precisa de homens de oração que executem sua responsabilidade solene e urgente de enfrentar a terrível crise que a confronta. O clamor dos tempos é por homens, em números elevados, homens tementes a Deus, homens de oração, homens com o Espírito Santo, homens que possam suportar provação, que não contarão sua vida preciosa para si mesmos, mas considerarão todas as coisas como refúgio pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, o Salvador. Os homens que são tão necessários nessa era da igreja são aqueles que aprenderam a lição da oração, que aprenderam de joelhos, que aprenderam na necessidade e agonia de seu próprio coração. Homens de oração são a necessidade mais urgente desses dias, bem como de todos os outros dias em que Deus se manifestará. Homens de oração são, na realidade, os únicos homens religiosos, e é preciso um homem de plena estatura para orar. Homens de oração são os únicos homens que podem representar Deus neste mundo. Nenhum homem frio, não religioso e que não ora pode reivindicar esse direito. Eles não representam bem Deus em toda a sua obra e em todos os seus planos. Os homens de oração são os únicos homens que influenciam Deus,
o único tipo de homens com os quais Deus se compromete, bem como o seu evangelho. Homens de oração são os únicos homens nos quais o Espírito Santo habita, pois o Espírito Santo e a oração andam de mão dadas. O Espírito Santo nunca desce sobre homens que não oram. Ele nunca os enche, nunca os capacita. Não há nada em comum entre o Espírito de Deus e homens que não oram. O Espírito habita somente em uma atmosfera de oração. Ao realizar a obra de Deus, não há substituto para a oração. Os homens de oração não podem ser substituídos com outros tipos de homens, homens com habilidades financeiras, homens instruídos, homens de influência no mundo. Nenhum deles pode ser colocado no lugar dos homens de oração. A vida, o vigor, a força motriz da obra de Deus é formada por homens de oração. Um coração com a vitalidade enferma é um sintoma tão terrível da aproximação da morte quanto de homens que não oram e que estão espiritualmente atrofiados. Os homens que Jesus Cristo encarregou do sucesso e do destino de sua igreja eram homens de oração. Deus não se comprometeu com nenhum outro tipo de homem neste mundo. Os apóstolos eram predominantes homens de oração. Eles se entregaram à oração e fizeram da oração sua principal atividade. Ela era a primeira em importância e em resultados. Deus nunca entregou nem entregará os interesses de peso de seu reino a homens que não são homens de oração, que não fazem da oração um fator controlador e notável em sua vida. Homens que não oram nunca alcançam nenhuma distinção na piedade. Homens espirituais sempre são homens de oração. Caso não se distingam como homens de oração, os homens jamais serão notados pela simplicidade e força de sua fé. A piedade não floresce tão rápido e viçosamente como no quarto de oração. O quarto de oração é o jardim da fé. Os apóstolos não permitem que nenhum dever, por mais sagrado que fosse, os envolvesse tanto a ponto de consumir o tempo e impedi-los de dar à oração o primeiro lugar. A palavra de Deus era ministrada com zelo e fidelidade apostólica. Ela era anunciada por homens com comissão apostólica e cuja cabeça havia sido batizada pelas línguas flamejantes do Pentecoste. A palavra não tinha objetivo e poder se eles não fossem constantemente investidos com poder por meio de oração contínua e poderosa. A semente da palavra de Deus deve ser saturada de oração para que possa germinar. Ela cresce com rapidez e lança raízes profundas quando está encharcada de oração. Os apóstolos eram eles mesmos homens de oração. Eram mestres da oração e treinavam seus discípulos na escola da oração. Eles estimulavam a oração em seus discípulos não apenas para que alcançassem a mais elevada distinção na fé, mas para que pudessem ser o mais poderoso fator no avanço do reino de Deus. Jesus Cristo é o líder divinamente designado do povo de Deus, e nada prova sua notável adequação para esse serviço tão plenamente como o seu hábito de oração. Nada é mais sugestivo desse pensamento do que as contínuas orações de Cristo, e nada é mais notável sobre ele do que a oração. Suas campanhas foram organizadas e suas vitórias garantidas nas batalhas e na comunhão de suas noites inteiras de oração. A oração dele abria os céus. Moisés e Elias e a glória da transfiguração esperavam por sua oração. Seus milagres e seu ensino recebiam poder da mesma fonte. A oração do Getsêmani tingiu de vermelho o Calvário com serenidade e glória. Sua oração fez a história e apressa o triunfo de sua igreja. Que inspiração e modelo de oração é a vida de Cristo! De valor inestimável, como nos sentimos envergonhados diante de sua vida de oração.
Como todos os seus seguidores que aproximaram Deus do mundo e elevaram o mundo para perto de Deus, Jesus era o homem de oração que Deus fez líder e comandante de seu povo. Sua liderança era uma liderança de oração. Ele era um grande líder porque era grande na oração. Todos os grandes líderes de Deus moldaram sua liderança nas batalhas do quarto de oração. Muitos grandes homens conduziram e moldaram a igreja, e não eram grandes na oração, mas eram grandes apenas em seus planos, grandes em suas opiniões, grandes por suas organizações, grandes por talentos naturais, por força de inteligência ou de caráter. Contudo, eles não eram grandes para Deus, mas Jesus Cristo era um grande líder para Deus. Dele era a grande liderança da oração. Deus estava muito presente em sua liderança, porque a oração estava muito presente. Podemos também expressar o desejo de sermos ensinados por Ele a orar e orar mais e mais. Nisso está o segredo dos homens de oração na história passada da igreja. O coração deles buscava Deus, o desejo deles estava nele. Suas orações eram dirigidas a Ele. Eles tinham comunhão com Ele. Não buscavam nada do mundo, buscavam grandes coisas para Deus, lutavam com Ele, conquistavam todas as forças oponentes e estavam abertos ao canal profundo e largo da fé entre eles e o céu. E isso tudo era feito pela oração, e tudo isso era feito pela oração. Meditações santas, desejos espirituais, esboços celestiais agitavam o intelecto, enriqueciam as emoções, enchiam e alargavam o coração. E tudo isso porque eram, antes de tudo, homens de oração. Os homens que têm esse tipo de comunhão com Deus e que o buscam de todo o coração, sempre se elevam a uma consagrada distinção, e nenhum homem já se elevou a essa distinção sem que as chamas de desejo estivessem todas mortas para o mundo, mas ardendo por Deus e pelo céu. Nem se elevaram às alturas de experiências espirituais altaneiras, a menos que a oração e o espírito de oração fossem fatores determinantes e notáveis em sua vida. A plena consagração de muitos filhos de Deus destaca-se claramente como os picos elevados dos montes. Por quê? Como eles subiram a essas alturas? O que os levou para tão perto de Deus? O que os tornou tão parecidos com Cristo? A resposta é simples: oração. Eles oravam muito e por muito tempo. Eles pediam, buscavam e batiam, até que o céu lhes abrisse os mais ricos tesouros interiores de graça. A oração era a escada de Jacó, pela qual eles subiram às santas e benditas alturas, e o caminho pelo qual os anjos de Deus desceram e ministraram a eles. Os homens de natureza e poder espiritual sempre valorizaram a oração. Eles gastavam tempo para estar a sós com Deus. A oração deles não era uma atividade apressada. Eles tinham muitos desejos sérios para ser aliviados e muitas súplicas pesadas a oferecer. Muitos suprimentos é o que precisavam assegurar. Eles tinham muita espera silenciosa diante de Deus e muitas repetições pacientes a proferir a Ele. A oração era o único canal pelo qual vinha o suprimento e o único caminho para proferir súplicas. A única espera aceitável diante de Deus, da qual sabiam algo, era a oração. Eles valorizavam a oração. Ela era mais preciosa para eles do que joias, mais excelentes do que qualquer bem e deveria ser mais valorizada do que a maior bondade da terra. Eles as estimavam, valorizavam, prezavam e executavam. Nela, insistiam ao limite. Testavam seus maiores resultados e asseguravam seus mais glorioso patrimônio. Para eles, a oração era o grande tesouro a ser apreciado e usado.
Antes de mais nada, os apóstolos eram homens de oração e deixaram a marca de seu exemplo de oração e ensino na igreja terrena. Mas os apóstolos estão mortos, e os tempos e os homens mudaram. E eles não têm sucessor por imposição oficial ou herança. E os tempos não têm licença para fazer outros apóstolos. A oração é a ordem de transmissão da liderança apostólica e espiritual. Infelizmente, os tempos não são tempos de oração. A causa de Deus agora mesmo precisa muito de líderes de oração. Outras coisas podem ser necessárias, mas acima de tudo, esse é o clamor deste tempo e a primeira e urgente necessidade da igreja. Estes são dias de grande riqueza na igreja e de maravilhosos recursos materiais. Mas, infelizmente, a influência de recursos materiais é um grande inimigo e um severo impedimento às forças espirituais. Trata-se de uma lei invariável, que a presença de forças materiais atraentes e poderosas gera uma confiança nelas, e por essa mesma lei inevitável, gera desconfianças nas forças espirituais do Evangelho. São dois mestres que não podem ser servidos ao mesmo tempo, pois na proporção em que a mente está fixa em um, ela será afastada do outro. Os dias de grande prosperidade financeira na igreja não foram os de grande prosperidade religiosa. Homens de dinheiro e homens de oração não são termos sinônimos. Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 2, enfatiza a necessidade de homens de oração. Os líderes da igreja, em sua avaliação, devem ser notáveis por suas orações. Por uma questão de necessidade, a oração deve moldar o caráter deles e ser uma das características que os distinguem. A oração deveria ser um de seus elementos mais poderosos, tanto que não pode ser escondida. A oração deveria fazer notáveis os líderes da igreja, o caráter, o dever oficial, a reputação e a vida, todos deveriam ser moldados pela oração. As poderosas forças da oração repousam de forma marcante em seus líderes de oração. A permanente obrigação de orar repousa de forma especial sobre os líderes da igreja. A igreja será sábia ao descobrir tal verdade primordial e quando lhe der proeminência. Pode ser estabelecido como axioma que Deus precisa, acima de tudo, de líderes na igreja que sejam os primeiros na oração, homens para os quais a oração seja habitual e característica, homens que conhecem a primazia da oração. Mas, ainda mais do que um hábito de oração e mais do que a oração ser uma característica deles, os líderes da igreja devem estar impregnados de oração, homens cuja vida é constituída e moldada pela oração, cujo coração e vida são feitos de oração. Estes são os homens, os únicos homens, que Deus pode usar para fazer avançar seu reino e para a implantação de sua mensagem no coração dos homens. Capítulo 4. A necessidade de Deus de homens que oram. Fazemos o que Ele ordena, vamos aonde Ele quer. Falamos o que Ele quer que falemos. A vontade dEle é a nossa lei, seu prazer, nossa alegria. Hoje Ele está buscando o perdido e quer que busquemos com Ele. Ele está pastoreando as ovelhas e quer nossa cooperação. Ele está abrindo portas em terras pagãs e quer nosso dinheiro e nossas orações. Prosseguimos agora a declarar que se exigem líderes de oração para manter a igreja conforme os objetivos de Deus e para adequá-la a fim de que possa ser usada por Deus. Assim como líderes de oração preservam a espiritualidade da igreja, também líderes que não oram incentivam condições não espirituais. A igreja não é espiritual pelo mero fato de sua existência, nem por sua vocação. Ela não está presa a uma sagrada vocação por descendência, nem por sucessão.
assim como acontece no novo nascimento. Não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. João capítulo 1, versículo 13. A igreja não é espiritual simplesmente porque está relacionada a valores espirituais e trata destes. Ela pode agarrar-se a milhares de confirmações, multiplicar os batismos e administrar os sacramentos inúmeras vezes, e mesmo assim estar tão distante de cumprir sua verdadeira missão quanto as condições podem cumpri-la. A atitude geral deste mundo presente afasta a oração à insignificância e à obscuridade. Dessa forma, salvação e vida eterna são postas em segundo plano. Portanto, nunca é demais repetir que a principal necessidade da igreja não são homens com dinheiro nem homens inteligentes, mas homens de oração. Líderes no setor da atividade religiosa devem ser julgados por seus hábitos de oração, não por seu dinheiro ou posição social. Aqueles que devem ocupar a dianteira dos assuntos da igreja devem ser, antes de mais nada, homens que sabem orar. Deus não conduz sua obra somente com homens instruídos, ricos ou com capacidade para os negócios. Tampouco pode prosseguir sua obra por meio de homens de grande intelecto ou de grande cultura, nem mesmo por meio de homens de grande destaque social e influência. Tudo isso pode ser útil desde que não seja considerado principal. Tais homens, pelo simples fato de suas qualidades e condições, não podem liderar a obra de Deus nem controlar sua causa. Homens de oração, antes de tudo, são indispensáveis para o avanço do reino de Deus na terra. Nenhum outro tipo será adequado ao projeto ou fará a obra. Homens, grandes e influentes em outras coisas, mas pequenos na oração, não podem fazer a obra que o Deus Todo-Poderoso determinou que sua igreja realizasse neste mundo. Homens que representam Deus e que estão aqui em seu lugar, homens que devem edificar seu reino neste mundo, devem ser, de forma evidente, homens de oração. Não importa o que mais possuam, não importa o que lhes falta, eles devem ser homens de oração. Se tiverem tudo mais e faltar oração, eles cairão. Se tiverem oração e faltar tudo mais, eles podem ser bem-sucedidos. A oração deve ser o fator mais notável e poderoso no caráter e na conduta dos homens que se incumbem da comissão divina. Os assuntos de Deus exigem homens que sejam versados nas questões da oração. Precisamos ter em mente que a oração a qual os discípulos de Cristo são chamados pela autoridade e força da Escritura é um chamado valoroso para homens valorosos. Os homens que Deus deseja e dos quais depende devem trabalhar na oração, assim como trabalham em seu chamado terreno. Eles devem prosseguir na oração da mesma forma que fazem com seus objetivos seculares. Diligência, perseverança, sinceridade e coragem devem estar presentes para que a oração seja bem-sucedida. Tudo o que é assegurado pela promessa do Evangelho, definido pela medida do Evangelho e representado pelo tesouro do Evangelho, deve ser encontrado na oração. Qualquer altura é escalada por ela, qualquer porta a ela se abre, todas as vitórias são conquistadas por ela e toda a graça destila por meio dela. Os céus têm à disposição tudo o que é bom e necessário para os homens que oram. Quão marcante e forte é a ordem de Cristo que envia homens da pompa da doação e da oração pública para a privacidade de seus quartos de oração, onde, a portas fechadas e em silêncio, estão a sós com Deus em oração. Em todas as eras, aqueles que realizaram a vontade divina na terra foram homens de oração. Os dias de oração são dias de alturas com Deus. Seu coração, seu juramento,
sua glória estão comprometidos com um decreto, que todo joelho se dobrará a ele. O dia do Senhor, em um sentido extremo, será um dia de oração universal. A causa de Deus não sofre por falta de capacidade divina, mas por falta de homens que têm habilidade na oração. A ação de Deus está tão relacionada à oração hoje como estava quando ele disse a Abimeleque: ele é profeta e orará em seu favor, para que você não morra. Gênesis capítulo 20, versículo 7. Assim também foi quando Deus disse aos amigos de Jó: meu servo Jó orará por vocês, eu aceitarei a oração dele. Jó capítulo 42, versículo 8. O grande plano de Deus para a redenção da humanidade está muito ligado à oração para sua prosperidade e êxito, como quando o decreto criador do movimento foi editado pelo Pai, carregando em seu início a condição eterna, universal e imperativa. Pede-me, e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Salmos capítulo 2, versículo 8. Em muitos lugares, há um estado alarmante em que muitos dos membros das nossas igrejas não são homens e mulheres de oração. Muitos do que ocupam posições proeminentes na vida da igreja não são homens de oração. Temo que muito do serviço da igreja esteja em mãos de pessoas para as quais o quarto de oração é algo totalmente desconhecido. Não surpreende que a tarefa não tenha sucesso. Embora possa ser verdade que muitos na igreja façam orações, é igualmente verdadeiro que suas orações são estereotipadas. Suas orações podem estar carregadas de sentimentos, mas são subjugadas, tímidas, sem fogo nem força. Mesmo esse tipo de oração é feito por uns poucos homens que encontramos nas reuniões de oração. Aqueles cujo nome se encontram em grande número nas grandes assembleias da igreja não são homens notáveis por seus hábitos de oração. Entretanto, em si mesmo, o trabalho em que estão envolvidos deve depender necessariamente da suficiência da oração. Esse fato é semelhante à crise que seria criada se um país tivesse que admitir diante de um invasor inimigo que não pode lutar e que não tem conhecimento das armas com as quais se trava uma guerra. Em todo o plano de Deus para a redenção humana, ele propõe que os homens orem. Os homens devem orar em todo lugar, na igreja, no quarto de oração, em casa, nos dias santos e nos dias seculares. Todas as coisas dependem da medida das orações dos homens. A oração é a força e inspiração da vida. Oramos quando vivemos, vivemos quando oramos. Nunca seremos melhores do que a qualidade do quarto de oração. O mercúrio da vida subirá somente pelo calor do quarto de oração. Quem persiste em não orar, por fim, porá a própria vida abaixo de zero. Medir e pesar as condições da oração é descobrir prontamente porque muitos homens não oram. As condições são tão perfeitas, tão abençoadas, que só um caráter raro pode satisfazê-las. Um coração de amor, um coração que mantém até os inimigos em amorosa contemplação e oração preocupada, um coração do qual toda a amargura, vingança e inveja purgada, uma raridade. Entretanto, essa é a única condição de mente e coração em que um homem pode esperar comandar a eficácia da oração. Há certas condições impostas para a oração autêntica. Os homens devem orar, levantando mãos santas. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Mãos que aqui são o símbolo da vida. Mãos que não estão manchadas por ações perversas são o emblema de uma vida que não é manchada pelo pecado. Assim são os homens que vêm à presença de Deus. Assim, eles devem se aproximar do trono do Altíssimo,
do qual receberemos misericórdia e encontraremos graça que nos ajude no momento da necessidade. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Eis então um dos motivos por que os homens não oram. Eles são muito mundanos no coração e muito seculares na vida para entrarem no quarto de oração. E embora entrem, não podem oferecer a oração eficaz e poderosa de um justo que alcança muito. Tiago capítulo 5, versículo 16. Mais uma vez, mãos são um símbolo de súplica. Mãos estendidas representam um apelo por auxílio. Na atitude silenciosa, mas eloquente de uma alma desamparada diante de Deus, apelando por misericórdia e graça. Mãos também são símbolos de atividade, poder e conduta. Mãos estendidas a Deus em oração devem ser mãos santas, mãos limpas. A palavra santo aqui significa imaculado, sem mancha, puro e que observa religiosamente todas as obrigações. Quão distante está tudo isso do caráter dos homens amantes do pecado, cuja mente é secular, que seguem a disposição da carne, manchados por lascívias carnais, marcados por indulgência, impuros de coração e conduta. Aquele que busca a equidade deve ser a equidade. É a máxima dos tribunais terrenos. Então, aquele que busca bons dons deve praticar as boas dádivas de Deus. Essa é a máxima dos tribunais celestiais. A oração é sensível e sempre afetada pelo caráter e conduta daquele que ora. A água não pode se elevar acima do seu próprio nível, assim como uma oração impecável não pode fluir de um coração maculado. A oração correta nunca nasce de uma conduta tortuosa. O que os homens são por trás de suas orações é o que dá caráter às suas súplicas. O coração covarde não pode fazer orações corajosas. Homens manchados não podem apresentar súplicas limpas e puras. Não são nem as palavras, nem as ideias, nem os sentimentos que modam a oração, mas o caráter e a conduta. Os homens devem andar honestamente para que possam orar bem. Um mau caráter e uma vida injusta destroem a oração. A oração segue o tom e o vigor da vida do homem ou mulher que a executa. Quando o caráter e a conduta estão em declínio, a oração mal consegue sobreviver, que dirá florescer. O homem de oração, quer seja leigo, quer seja pregador, é o braço direito de Deus na questão dos assuntos espirituais. Ele gera as condições, inicia os movimentos, faz as coisas acontecerem. Pelo fato e condição de sua criação e redenção, todos os homens têm a obrigação de orar. Todos os homens podem orar e devem orar. Mas quando se trata dos assuntos do reino, que seja dito de uma vez por todas, um homem que não ora na igreja de Deus é como um órgão paralisado do corpo físico. Ele está deslocado na comunhão dos santos, não está em harmonia com Deus e com os seus propósitos para a humanidade. Um homem que não ora impõe obstáculo ao vigor e à vida de todo o sistema, assim como um soldado desmoralizado é uma ameaça no dia da batalha, a força da qual faz parte. A ausência de oração diminui todas as forças da alma, enfraquece a fé, abandona o viver santo, deixa o céu de fora. A linha é bem definida nas Escrituras Sagradas entre os santos de oração e os homens que não oram. Escreveu-se a respeito de John William Fletcher de Medley, um dos santos de oração. Ele era bem mais abundante em seus esforços públicos do que a maioria de seus companheiros no santo ministério. Entretanto, esses esforços não eram proporcional aos exercícios internos de oração e súplica aos quais ele se entregava inteiramente em particular, que eram mantidos quase ininterruptamente por horas e horas.
ele vivia no espírito de oração. E qualquer que fosse a tarefa com que estivesse envolvido, esse espírito de oração se manifestava constantemente em todas elas. Sem isso, ele não fazia plano algum, nem iniciava qualquer dever. Sem isso, ele não lia nem conversava. Sem isso, ele não fazia visitas, nem recebia visitantes. Houve períodos de súplicas em que ele parecia ir muito além dos limites comuns de devoção, quando, como seu mestre no Monte da Transfiguração, enquanto prosseguia derramando sua poderosa oração, a aparência de seu rosto mudava e sua face era como a face de um anjo. Ó Deus, levanta mais homens que orem como John Fletcher. Como precisamos nesses dias de homens por intermédios dos quais Deus possa agir.